Graça e paz, irmãos e irmãs. Eu espero que você esteja bem na companhia dos seus aí na sua casa. O nosso texto de hoje é Gálatas, capítulo 1. Nós estamos começando mais um ano e com ele uma nova série, Graça que Liberta. A carta aos Gálatas é a primeira das 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Ele a escreve em 49 depois de Cristo, de Antioquia da Síria, às igrejas da região sul da Galácia. Em Atos 13 e 14, Lucas narra aquela que é conhecida como a primeira viagem missionária de Barnabé e de Paulo. Nessa primeira viagem missionária, eles anunciam o Evangelho e plantam igrejas em Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe, 4 cidades que ficavam na região sul da Galácia. Pouco tempo depois de retornarem a Antioquia da Síria, sua base missionária, Paulo recebe a notícia de que as igrejas que plantaram haviam sido invadidas por falsos mestres judaizantes. Estes fazem 2 ataques, um a Paulo e outro ao Evangelho. Eles dizem que Paulo não é apóstolo e que o Evangelho que ele anuncia é falso. Eles afirmam que antes de se tornarem cristãos, os gálatas precisam se tornar prosélitos, pagãos convertidos radicalmente à fé judaica. Ou seja, à fé em Jesus é necessário acrescentar as obras da lei, diziam eles, e especialmente a circuncisão. Então, ao receber essa notícia, Paulo escreve a carta aos Gálatas com 2 propósitos: defender o seu apostolado e defender o evangelho que anunciara. O seu senso de urgência é tão grande que essa é a única carta do apóstolo que não possui ação de graças e oração. Ele abre a carta e vai direto ao assunto que deseja tratar com aqueles irmãos. Tendo feito essa introdução, eu gostaria de propor o seguinte: o Evangelho é o anúncio de que Jesus Cristo, o Messias morto e ressuscitado, é o Senhor de todo o mundo. Em Gálatas 1, nós encontramos 3 características desse Evangelho. A primeira característica é que o Evangelho é centrado na obra do Filho. É isso que nós encontramos do verso 1 ao verso 5. Como de costume, Paulo começa a sua carta com uma apresentação e uma saudação. Já na apresentação, ele defende o seu apostolado. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Verso 1. Um apóstolo é um enviado, e Paulo o fora, segundo ele mesmo nos diz, por Jesus Cristo e por Deus Pai.
Logo, ele é apóstolo e ele tem autoridade apostólica. Se na apresentação Paulo defendera o seu apostolado, na saudação agora ele defende o evangelho. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Versos 3 a 5. O Evangelho de Paulo é centrado na obra de Cristo, o Filho. Ele diz que Jesus entregou a si mesmo por nossos pecados. Na cruz, a vida santa de Cristo é sacrificada por nós, pecadores. Jesus entregou a si mesmo para nos resgatar dessa presente era perversa. Na cruz, Cristo nos liberta do poder do diabo e da presente era má. Jesus entregou a si mesmo segundo a vontade do Pai. Na cruz, a vontade de Cristo está em perfeita harmonia com a vontade do Pai. Assim, o Evangelho é o anúncio de que Jesus Cristo, o Messias, morreu, ressuscitou e agora é Senhor de todo o mundo. E o que nós podemos aprender com tudo isso? Nós aprendemos que uma vez que Paulo é apóstolo de Jesus Cristo, a sua mensagem tem a autoridade de quem o enviou. Isso é muito importante porque muitas pessoas pensam que Jesus tem uma mensagem e que Paulo tem outra mensagem. Não. A mensagem de Paulo, devidamente interpretada, está sempre em consonância com a mensagem de Jesus. O Evangelho, ele nos chama a colocar toda a nossa confiança na justiça de Cristo, não na nossa própria. Nós sabemos que a nossa confiança deve estar colocada na justiça de Cristo, porque nós não temos justiça nenhuma a oferecer a Deus. A nossa justiça própria é como um trapo de imundície. Não serve para nada, é desprezível. E todos nós que recebemos perdão e libertação de Cristo, podemos agora viver uma vida nova. Olha que boa notícia! Fomos perdoados, fomos libertos para quê? Para continuarmos da mesma maneira? Não! Nós fomos perdoados e libertos para experimentarmos dia após dia novidade de vida. É a isso que o nosso Deus nos chama. Deus deseja que a nossa vida seja renovada a cada dia. E o nosso modelo é Jesus, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Isso nos leva à segunda característica do Evangelho. A segunda característica é a seguinte: o Evangelho é baseado na graça do Pai. É isso que nós encontramos aí do verso 6 ao verso 10. O texto segue e Paulo expressa a sua surpresa. Ele diz assim: admiro-me
de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho que, na realidade, não é evangelho. Verso 6. Paulo está surpreso com a transferência de fidelidade dos Gálatas. Eles deixaram de confiar no evangelho e passaram a confiar em um outro evangelho. Notem, existe o evangelho e um outro evangelho. Eles deixaram de confiar no evangelho da obra de Cristo, completa, suficiente, e passaram a confiar em um evangelho das obras humanas, incompletas, insuficientes. O evangelho é sobre a obra de Cristo somente, sua vida, morte e ressurreição. Já o outro evangelho é sobre a obra de Cristo mais alguma coisa. No caso, as obras da lei. Então, aqueles falsos mestres judaizantes estavam propondo a obra de Cristo mais circuncisão, mais sábado, mais festas, mais dietas, mais purificações, etc, etc e etc. Para eles, a obra de Cristo não era suficiente. Por isso, o evangelho que eles estavam pregando era um outro evangelho. O evangelho genuíno diz: a obra de Cristo é suficiente. O problema é que este outro evangelho não é evangelho, pois depende dos méritos humanos e não exclusivamente da graça divina. E de acordo com o apóstolo Paulo, afastar-se do evangelho da graça é afastar-se do Deus da graça. Olha que coisa séria! Quando alguém deseja acrescentar algo à obra completa de Cristo, não está apenas se afastando do evangelho da graça, mas está se afastando do Deus da graça. Os falsos mestres, então, eles perturbam a igreja e pervertem o evangelho. Por isso, diz o apóstolo Paulo, eles estão debaixo de maldição. Estão sob maldição porque a perversão do evangelho inviabiliza a salvação. E o que nós aprendemos com tudo isso? Aprendemos que o nosso Deus é amor. E o seu amor por nós se expressa, se traduz em graça, em favor imerecido. Quando nós pensamos no nosso Deus, o nome que melhor o traduz é amor. E amor concreto, amor que se traduz em graça, em favor imerecido a todos e a cada um de nós. O Evangelho nos chama a colocar toda a nossa confiança na graça do Pai, não nos nossos próprios méritos. Nós sabemos muito bem como nós somos. Nós nos conhecemos o suficiente para saber que não é possível confiar nos nossos próprios méritos. Quantas vezes eu e você já colocamos diante de nós alvos em relação a Deus que a gente não dá conta de bancar? Nós não somos capazes por nós mesmos de bancar a nossa relação com Deus. Por isso essa relação não pode ser baseada nos nossos próprios méritos.
A nossa relação com Deus é única e exclusivamente baseada na graça de Deus em relação a nós. Somente na graça dele. E todos nós que experimentamos a graça de Deus, podemos sinalizar essa graça a quem está próximo a nós. Que a partir de 2021, nós possamos fazer o propósito de mais graça e menos julgamento sobre os outros. Foi Jesus mesmo que ensinou isso para a gente. Em Mateus capítulo 7, versos 1 e 2, Jesus nos orienta a não julgar os outros, porque com a medida que nós julgarmos, nós seremos julgados também. Então, ao invés de julgarmos os outros, que os outros experimentem da nossa parte graça sobre graça, graça sobre graça, graça sobre graça, que da nossa parte as pessoas conheçam a graça do nosso Deus. Isso nos leva à terceira e última característica. O Evangelho é dinamizado pelo poder do Espírito Santo. É isso que nós encontramos aí do verso 11 ao verso 24. Nesses últimos versos autobiográficos, Paulo fala sobre o poder desse Evangelho. A sua referência é o encontro de Jesus com ele no caminho de Damasco. Aquela história que nós conhecemos muito bem e que Lucas nos narra em Atos capítulo 9, do verso 1 ao verso 31. Os estudiosos do apóstolo denominam esse encontro de experiência revelatória. A experiência revelatória, ela está no centro da vida de Paulo, marcando claramente um antes e um depois de Cristo. Então, até o encontro de Jesus com Paulo, Paulo era de um jeito. Depois desse encontro, ele passa a ser de outro jeito. Antes, Paulo é um judeu praticante. Como tal, ele persegue e deseja destruir a igreja de Jesus. É isso mesmo que ele nos conta aqui nesse texto. Na experiência revelatória, o apóstolo é alvo da ação de Deus. Apesar de Paulo fazer o que faz, por graça, Deus Pai revela o seu Filho a ele. Notem, a iniciativa é divina. É graça pura. Depois, o apóstolo aprofunda a sua compreensão do Evangelho e passa a dar testemunho dele, tanto com palavras quanto com ações. E nós já aprendemos que dar testemunho de Jesus com palavras e com ações é missão. É isso mesmo, Paulo se transforma em um missionário, ou é transformado em um missionário. Ele vai à Arábia, Jerusalém, Síria e Cilícia. Embora o Espírito Santo não seja mencionado diretamente neste texto, em Gálatas 3, aqui mesmo nessa carta, nos versos 2 e 3, Paulo diz algo muito interessante. Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Para ele, a vida cristã começa pelo poder do Espírito Santo e é aperfeiçoada pelo mesmo poder.
Eu vou repetir porque isso é muito importante. Para Paulo, a vida cristã começa pelo poder do Espírito Santo e é aperfeiçoada pelo mesmo poder. É assim com o apóstolo, com os Gálatas e com todos e todas que creem no Evangelho. Assim sendo, toda transformação espiritual é fruto do poder do Espírito Santo. E o que nós aprendemos com tudo isso? Nós aprendemos que o dom do Espírito e a fé no Evangelho estabelecem um AC e um DC na nossa vida. Um antes de Cristo e um depois de Cristo para todos e para cada um de nós. Então, quando nós olhamos para a nossa própria existência, nós temos que perceber isso. Nós temos que notar com muita clareza como éramos antes de Cristo e como somos depois de Cristo. Já estamos prontos? Obviamente que não. Mas olhando para trás, nós já conseguimos notar claramente as transformações que o Espírito Santo tem feito em nós. O Evangelho, ele nos chama a nos submeter ao Espírito Santo e à sua ação transformadora em nós. Então, como é que nós somos santificados? Nós somos santificados à medida que nós nos submetemos à ação do Espírito Santo sobre nós. Por fim, fica muito evidente nesse texto e em vários outros, como veremos, que a nossa salvação é obra da Trindade. O Pai a planejou, o Filho a realizou e o Espírito Santo a doa a nós. Bom, esta é a boa notícia que eu tenho para você hoje. O Evangelho verdadeiro, ele é centrado na obra do Filho, ele é baseado na graça do Pai e ele é dinamizado pelo poder do Espírito Santo. A minha oração é que Deus nos transforme pelo poder desse Evangelho. Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa e te dê um 2021 cheio da graça. Um grande abraço para você.